E aí, pessoal? Bom, eu estou aqui com o professor Bruno Sepp, ele é psicólogo, mestre em Ciências do Comportamento, doutorando em Farmacologia e diretor do Centro Neurocomportamental. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância da relação entre a psicologia e a optometria. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Bom, então a gente vai começar falando sobre, fazer algumas perguntas aqui para o professor, aproveitar a presença dele. Primeiramente, professor, quais os transtornos neurocomportamentais que são mais comuns e recorrentes nos dias atuais? Bem, Rebeca, quando a gente fala de transtorno, né, estamos falando do desvio de uma norma ou de uma normatividade. Então, a primeira coisa que tem que entender é que o transtorno, seja ele qual for, mental ou físico, ele estará sempre contextualizado dentro de uma cultura. O que você denominaria como transtorno neurocomportamental? Porque hoje em dia, o que tem mais, a área de pesquisa que tem mais investigado sobre transtornos mentais é a neurociência, a medicina e a psicologia experimental. Então, sendo assim, quando se fala de transtorno neurocomportamental, você está falando dos clássicos transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. E, segundo a OMS, aqueles que são mais prevalentes e, inclusive, têm maior incidência em nível mundial, para aqueles países que apresentam estudos epidemiológicos, ainda são ansiedade, transtornos de ansiedade e a depressão. Mas se você vai para certos domínios específicos, né, da psicologia, você pode encontrar alguns outros, como ao longo do desenvolvimento infantil, né, como o autismo, alguns transtornos de conduta e o próprio TDAH. Ele, inclusive, como o transtorno que mais, né, estaria ocorrendo em crianças, adolescentes, né, crianças em fase de desenvolvimento. Então, qual a importância dos optometristas, nós optometristas, como profissionais de saúde, terem conhecimentos básicos sobre os transtornos neurocomportamentais? Você falou, por exemplo, do TDAH. No nosso meio da optometria, a gente fala muito sobre TDAH e com a relação com algumas pesquisas que provam que o TDAH tem algumas relações com a questão visual. Então, qual a importância de o optometrista ter uma noção na visão psicológica desses transtornos? O que você pode me dizer em relação a isso? Bem, isso me lembra um aspecto importante dentro da saúde, que é a busca por marcadores, por indicadores de doença. Você tem hoje em dia, com os estudos, as pesquisas em biologia molecular, a busca por marcadores biológicos. Ou seja, você poder fazer um exame de sangue, por exemplo, né, e detectar precocemente, doenças crônicas que você pode desenvolver, doenças graves. Né? Já tem essa tentativa com alguns transtornos mentais, inclusive. Então, o que mais seria relevante é você poder encontrar indicadores que não fossem estritamente biológicos. Ou, obviamente, todo transtorno tem uma base biológica, isso é fato, mas que você pudesse, com uma medida quantitativa, em nível comportamental, e aí viria a contribuição de vocês, porque vocês enxergam o aparato biológico a partir também, né, do comportamento, da mensuração de reflexos, como o tempo de reação desses reflexos. Isso pode remeter a transtornos. Só para citar um exemplo, tem se investigado muito algumas alterações no olfato em pessoas que no futuro virão a desenvolver o Parkinson. Então, por que não encontrar esse tipo de relação em relação a outros transtornos? Aí seria a principal aplicação, né? O casamento entre essas duas áreas. Você poder, a partir de um teste, um exame desse, clínico, de repente surgiu o alerta para, não que certamente venha a acontecer, mas que você pelo menos possa indicar uma investigação, né, mais aprofundada. Muitos profissionais da área de saúde
Isso é muito importante, essa questão. Se queixam de dificuldades no atendimento aos pacientes infantis. E essa questão ficou um pouco abrangente, porque não é somente dentro da nossa área, mas eu acredito que seja geral. Como a psicologia pode ajudar na orientação e conduta do profissional que deseja atender as crianças? Questão interessante essa. Os alunos, ao final da graduação, eles costumam fugir um pouco do atendimento infantil, porque há uma crença de que é exigido uma espontaneidade, né? Eu tenho que saber lidar com criança, eu tenho que ser bom com criança no meu dia a dia, na minha vida, para poder ser um psicoterapeuta infantil. Bem, lógico que é bom que você tenha uma facilidade para lidar com crianças, mas como todas as técnicas em psicologia, todas as intervenções que nós aprendemos, há como você desenvolver essa habilidade. Você tem protocolos que podem lhe ajudar. E você tem um treino que é feito. Esse mesmo treino, ele não é específico do profissional psicólogo. Então, é onde entra essa contribuição daquilo que a gente vê nas teorias do desenvolvimento, naquilo que já foi dito na pesquisa sobre o que esperar de um indivíduo dentro da sua cultura para aquela faixa etária, por exemplo. E isso é algo que qualquer profissional pode utilizar, pode se beneficiar desse tipo de conhecimento. O restante é o treino dessa habilidade de lidar, de algo que soa espontâneo, na verdade é uma técnica que você está utilizando de abordagem com a criança, né? Por exemplo, você se agachar e ficar à altura dela. Muitos podem ter acessibilidade de fazer isso automaticamente, mas não tem problema nenhum se isso for uma técnica que você está usando para poder, né, lidar com a criança. Então é nesse nível em que pode haver essa contribuição. Essa troca, né, de experiência, a partir de técnicas clínicas que a psicologia aplica. Ok, então vamos lá. Nos últimos anos tem sido uma tendência na saúde as equipes multidisciplinares. Como a optometria e a psicologia podem atuar juntas nesse contexto? O que você me diz disso? Bem, eu tenho conhecido a optometria mais recentemente, né? Tem sido interessante o contato com vocês. E cada vez mais eu tenho descoberto como é possível, a partir da atuação, da prática de vocês, tirar elementos que nós, psicólogos, né, psicoterapeutas, podemos utilizar para a gente e devolver isso como, por exemplo, as técnicas que nós falamos aqui sobre atendimento infantil. Então eu diria duas grandes aplicações, no dia a dia da clínica e na pesquisa. A minha visão de pesquisador enxerga bastante contribuição dentro da pesquisa, né? Há uma vertente da ciência psicológica que também é quantitativa. Então nós temos a psicometria. Casar a psicometria com a optometria em nível de pesquisa seria algo inovador, né? Você, com um bom projeto, com um cuidado, né, de um trabalho bem feito, um delineamento interessante, você poder correlacionar mensurações que os optometristas fazem em seu, né, setting clínico, com mensurações que nós fazemos por meio de testes psicométricos, testes neuropsicológicos. Então eu enxergo muito nessa perspectiva da pesquisa e clinicamente por meio dessa troca de técnicas, né, da parte da psicologia e essas informações sobre essas medidas biológicas a partir de comportamento, né, aquilo que nós podemos considerar como biocomportamental ou neurocomportamental. Isso justificaria, né, esse casamento das áreas, digamos assim. Bom, então nós terminamos aqui o nosso papo aqui com o professor Bruno Seppi, tá? Espero que tenham ficado informações grandiosas aqui para os profissionais da saúde no geral, em especial os optometristas, tá? Quero agradecer aqui a presença do professor Bruno. Estaremos trazendo novidades, cursos novos, tanto na área da optometria, quem sabe em parceria com a psicologia mais uma vez. Agradeço a atenção e até a próxima.